Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 20 de setembro. Estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos oferece esse texto tão bonito de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros empregados que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão e diziam: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Nós não combinamos uma moeda de prata? Pois bem, toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, a partir deste capítulo 20 do Evangelho de Mateus, Jesus vai ainda contar 3 parábolas sobre a vinha ou sobre a videira. E também no capítulo 26 falará da Eucaristia, do sangue do Senhor, o vinho consagrado como fruto da videira. Esta parábola sobre os diaristas, aqui no capítulo 20, de 1 a 16. Há uma parábola sobre os 2 filhos que o pai manda trabalhar na sua vinha. Um deles vai, mesmo tendo dito que não iria. O outro diz que vai, mas de fato não foi.
Jesus então aproveita para dizer que os publicanos e as prostitutas vão preceder aqueles que dizem que vão, mas de fato não foram. Trabalhadores também da vinha do Senhor. No capítulo 21, versículos de 33 a 46, a parábola dos vinhateiros homicidas, que logo o Sinédrio compreende que Jesus conta a parábola a respeito deles. Portanto, são 3 parábolas: a parábola dos diaristas, a parábola dos 2 filhos e a parábola dos vinhateiros homicidas. E tudo conflui para o capítulo 26, versículo 29, quando Jesus diz que vai beber o fruto da videira. Nessa parábola dos diaristas há uma moldura. O final do capítulo 19, 19:30, ali se diz que os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. É a mesma expressão que retorna no capítulo 20, versículo 16. Isto é, a reflexão de Jesus está emoldurada em 19:30 e em 20:16 por esta reflexão daqueles que se pretendem primeiros, mas de fato se tornam últimos, e aqueles que são ditos últimos, mas de fato se tornam os primeiros. O texto é bastante bem organizado. Versículos 1 e 2 é a contratação dos primeiros trabalhadores, e o dono da vinha contrata os trabalhadores às 5 horas da manhã. A jornada de trabalho em Israel ia de sol a sol. Portanto, se contratavam diaristas que estavam na praça esperando serem contratados. Eram trabalhadores que viviam na mais absoluta insegurança. Ganhavam o dinheiro de uma jornada de trabalho e eram contratados cada um por um dia de trabalho e recebiam uma moeda de prata. Aqui temos um elemento social muito complexo. Esses trabalhadores que são jornaleiros, são diaristas. A jornada de trabalho, portanto, ia de 6 horas da manhã até o pôr do sol, às 6 horas da tarde. E o dono da vinha contrata com eles um denário, uma moeda de prata. Era o dinheiro para se viver durante um dia. A sua sorte, de certo modo, a sorte desses trabalhadores está nas mãos de Deus, está no fato de que alguém os contrate para que ele ganhe o dinheiro de comer aquele dia. Muitas vezes eles não eram contratados, se endividavam e caíam na fome ou em situação de escravidão. Depois, os versículos 3 a 7, os outros trabalhadores diaristas que foram contratados. Ali, com aqueles que são contratados às 9 horas da manhã, se diz: eu vou lhes pagar aquilo que for justo. Então, os que foram contratados às 5 horas da manhã, com estes o dono da vinha contrata pelo pagamento de um denário, a diária de um dia. Com aqueles que foram contratados às 9 horas da manhã, eu vou lhes pagar aquilo que for justo. A grande pergunta que está no nosso coração é: e o que é justo? Segundo a lógica desse dono da vinha, vamos compreender o que é aquilo que é justo. Depois contrata alguns ao meio-dia, às 3 horas da tarde e finalmente às 5 horas da tarde, faltando somente 1 hora para se concluir a jornada de trabalho. Versículos 8 a 12, o pagamento. O pagamento começou a ser feito pelos últimos. Há uma inversão da ordem. É muito interessante que
Estamos lendo nesse mês da Bíblia o livro do Deuteronômio, e lá em Deuteronômio 24, de 14 a 15, se diz: não explorarás o diarista. A cada dia se deve pagar a sua diária antes do pôr do sol, para que ele não passe necessidade, já que ele depende desse pagamento para viver. Senão, ele apelará ao Senhor e tu serás culpado diante do Senhor teu Deus. Muito interessante essa passagem do livro do Deuteronômio. E aí, nos versículos 13 a 15, encontramos alguns trabalhadores, os da primeira hora, que começam a resmungar, que começam a reclamar. E aqui há o diálogo do dono da vinha com um desses trabalhadores. Amigo, tu me olhas mal porque eu estou sendo bom. Esse é o problema, é a inveja. Acaso tu me olhas mal com mesquinhez, com desdém, com murmuração, resmungando, porque eu quero ser bom com estes outros? Esse diálogo com os trabalhadores da primeira hora revela muitas coisas. Primeiro, revela a lógica de uma justiça retributiva, isto é, o pagamento de um denário conforme foi combinado. Combinamos um denário, aqui está o teu denário. Ponto. É uma lógica de justiça meramente retributiva. Contudo, com os trabalhadores da última hora, o dono da vinha, que é, obviamente, imagem de Deus, o dono da vinha revela outra lógica de justiça, a justiça do reino de Deus, fundamentada na generosidade, na gratuidade e na misericórdia. Finalmente, o versículo 16 faz a moldura com 19 e 30. Os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Isto é, aqui está a lógica da justiça do reino de Deus. Quem busca a salvação nos próprios méritos, na meritocracia do cumprimento das suas obras, de fato, esta pessoa não tem a ver com Cristo Jesus. Deus é bom, também para quem não o merece. Reflitamos um pouco sobre essa nova lógica da justiça do reino de Deus, como aparece no Evangelho de Mateus, neste capítulo 20. Jesus Cristo acolheu aqueles que estão fora. Os últimos se tornam primeiros. Jesus acolhe os pobres, acolhe os impuros, acolhe os pecadores, todos aqueles que foram rejeitados pela lógica puritana dos fariseus, e Jesus lhes oferece a salvação. Isto é, a lógica da justiça do reino de Deus é esta: Deus é rico em misericórdia e em bondade gratuita. O reino de Deus é dom, o reino de Deus é graça, o reino de Deus é perdão. Há uma contraposição entre o dono da vinha, que é a imagem desse Deus, que oferece inclusive aos trabalhadores da última hora o pagamento de um dia inteiro de trabalho, e a reação daqueles que pensam a partir da lógica de uma justiça retributiva. Contrapõe-se então a bondade misericordiosa de Deus e a meritocracia cheia de inveja e de mesquinhez. É o amor gratuito que caracteriza o ser de Deus.
Os trabalhadores que contestam se caracterizam exatamente pela inveja, pela mesquinhez. Deus elimina o privilégio dos primeiros e elimina também a deficiência dos últimos. O mistério salvífico da cruz derruba o muro da inimizade e da separação e gera unidade e comunhão. De dois povos faz um só. De fato, como diz a primeira leitura de hoje da liturgia, os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Isto é, como diz São Paulo na segunda leitura, ele, completamente apaixonado pelo Deus do amor gratuito, ele nos diz: viver para mim é Cristo Jesus. Para a nossa meditação neste dia, durante esta semana, os que chegaram na primeira hora no Evangelho de Mateus são os judeus. Os que chegaram depois são os pagãos, os pecadores, todos os que eram excluídos. Há muitos ainda excluídos e excluídas que precisam ser amados e incluídos. Segundo o Evangelho de hoje, nos ajuda a refletir sobre a justiça social, sobre o desemprego, os diaristas, a precarização do trabalho, o retorno da fome, infelizmente, o retorno da fome ao nosso Brasil. Mas o que é mais importante no Evangelho de hoje é a reflexão sobre a justiça do reino. Não o mérito, mas o perdão, a misericórdia, a compaixão, a compreensão da necessidade, a salvação como dom gratuito da bondade de Deus. Um grande abraço, um excelente domingo, uma santa semana. Deus os abençoe e os guarde. Permaneça com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.